Mais um Conversa com a Drá. É isso aí, toda segunda-feira e quinta, às 20h30, nós temos aqui um espacinho reservado para conversar com você. E hoje um assunto muito interessante, trouxe um super convidado, um nutricionista, para falar a respeito do jejum intermitente. É isso, afinal de contas, o que é o tal do jejum intermitente? É um estilo de vida, é uma dieta, é uma filosofia, isso tudo que a gente vai conversar hoje. Então, seja muito bem-vinda, pegue seu caderninho, anote aí as dicas e vamos fazer também perguntas e respostas com o Dr. Antônio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gostaria de te Mônica. agradecer você ter aceito o convite, né? E eu acho melhor você se apresentar do que eu te apresentar, Antônio. Quero que Tá você ótimo. fale direitinho de onde que você está falando. Parece que você está bem longe de mim. Me conta aí, de onde que você está No falando. momento a gente está longe, né? Eu estou em Ah, Maceió, eu sou opa! nutricionista. Eu sou mineiro, na verdade. Eu me formei em Tá. BH, na UFMG, e trabalhava em BH. E aí, com a pandemia, com a acessibilidade do acesso online, da consulta online, Ah, eu resolvi me mudar aqui para Maceió, buscando qualidade de vida. Então, mantenho minhas consultas online e agora presencial somente aqui em Maceió. Estou estudando a possibilidade de ir para São Paulo também, mas vamos ver com legal. calma no momento aqui. Mas pelo menos começar a atender em São Paulo uma vez ao mês, uma semana, por exemplo. A minha ideia é agora começar a ir para São Paulo. Mas por enquanto só em Maceió mesmo e online. Show, show de bola. E você já atende há quanto tempo, Antônio? Eu já atendo tem 2 anos e meio Dois que eu anos estou e meio, atendendo. né? 2 anos e meio. Não, tranquilo. Eu já tenho mais de 25 anos de experiência, de formado. De experiência eu tenho mais Aham. até. Então a gente tem uma distanciazinha. E eu Sim, vejo, me chamou a atenção a interação que você tem com suas pacientes, né? E outra é. coisa que eu gostei muito de ver no seu perfil é que você não é daqueles nutricionistas radicais, né? Nem um Outra, pouco, né? Tô não pelo é? contrário. O que eu falo pro É. pessoal é que essas coisas de radicalismo quanto mais a gente restringe, esse terrorismo alimentar gera muita ansiedade no paciente, sabe? O que eu Uhum. recebo muito, eu faço perguntas todos os dias de manhã, o pessoal me responder, então é uma interação legal, é uma troca boa com o pessoal. E aí eu abro essas perguntas e a grande maioria das perguntas é sobre um alimento específico. Eu vejo muita gente perguntando sobre uma coisa específica, um alimento específico, e quer algo que aquele alimento traz um problema, ou então aquele alimento vai salvar alguma coisa, e isso não acontece. Então, esse terrorismo com relação a um alimento, acho que o pãozinho é que está fazendo isso, se substituir o pão vai resolver minha celulite. Então, isso não existe, a gente precisa trabalhar a alimentação como um todo. Então, não existe o certo e errado, existe um equilíbrio. Se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente tem resultados positivos. Enquanto a gente não consegue esse equilíbrio, não, a gente não consegue. Então, restringir muito, causar esse terrorismo, acaba gerando um efeito negativo, que é justamente o contrário do que a gente quer. A gente quer que a pessoa consiga levar aquilo como um estilo de vida, não por um prazo específico. É claro que existem dietas e dietas, né, para prazos, principalmente meu público é 75% a 80% feminino, hoje em dia Sim, voltado para o emagrecimento, sim. eu entendo a possibilidade, assim, de as mulheres querem, por exemplo, um casamento. Vou casar, eu quero perder peso para o casamento. Então a gente tem essas estratégias, mas a gente Tá. pontua que é algo específico naquele momento, que não é algo que a gente vai conseguir manter por muito tempo. Então, esse trabalho tem que ser feito com uma dieta a ponto da pessoa conseguir manter por o maior tempo possível. Assim como o jejum que a gente vai conversar hoje, para algumas Sim, pessoas funcionam, para outras não. Justamente porque algumas pessoas se adaptam a isso e outras não se adaptam. E não adianta você se forçar aquilo que ela não é melhor do que outra dieta. Ela pode ser melhor para uma pessoa que se adapta daquilo e não para todo mundo. Quem não se adapta, não faz sentido você insistir em algo que está te fazendo mal, que não está te dando uma produção, uma evolução, na verdade.
e a gente lutar contra o nosso organismo e em algo sem sentido, achando que aquilo ali é o motivo, aquilo ali é o milagroso, que somente aquela dieta específica vai trazer resultados e não é assim. Nossa, você sabe, Antônio, que o seu discurso ele se alinha completamente, que eu tinha acabado de falar com as meninas que a gente estava te esperando, né? E eu recebo muitas perguntas como essa, de que, doutora, o pão engorda? Doutora, comer tal coisa, isso que tá, a tapioca faz mal? Ou, sei lá, qualquer alimento faz, o leite faz mal? E eu sempre respondo isso que você está falando, né? Nada isoladamente vai te curar ou vai acabar com a sua vida, né? É tudo um conjunto. Inclusive, a própria dieta que a gente escolhe, ela é uma ferramenta que hoje pode fazer sentido, hoje, nesse momento de vida seu que você está, a sua rotina, a sua idade, o seu trabalho, inclusive, tudo fica encaixado. E num outro momento de vida, não. Às vezes você já está em outra fase, está em outra idade, às vezes o seu organismo ele se adapta com uma dieta, né? E às vezes você tem uma condição financeira. Eu, há pouco tempo, desenvolvi um projeto para uma empresa, e essa empresa, ela falou assim: só não mexa na questão de introduzir alimentos novos, porque eu tenho aqui uma população que tem dificuldades e tal, e que não já pediu que não quer. Não começa com essa história de botar uma cereja, uma macadâmia, 3 castanhas e não sei mais o que, porque eles não vão comprar. E, inclusive, Antônio, eles falaram assim: não coloque arroz integral, porque isso vai impactar nos custos do gás de cozinha. Para você ver que eu não podia mexer em nada. E o que a gente fez? A gente mexeu na estrutura do prato. A gente começou a ensinar essa população o que eles comem com relação à proteína, a macro, micronutrientes, a questão de legumes, verduras, ensinar a fazer um prato, a comer comida de verdade, entendeu? A ter maior saciedade e a estar presente no momento de comer e a mastigar. Então, coisas simples a gente consegue estar mudando e a gente tem resultado. E quantas vezes eu vejo nutricionista aí, profissional de saúde, não falando de nutricionista especificamente, mas eu vejo muitos defensores de determinadas dietas que, cara, outro dia eu falei assim: nossa, esse Antônio é muito corajoso. Você postou, você foi no mercado e você comprou uma Coca-Cola Coca-Cola zero. zero. Foi ou não foi? Não foi, Oi. Antônio? Eu falei: vou Tem. falar com o Antônio disso, cara. Ele é muito corajoso. Porque ele postou uma Coca-Cola, mas não sei se era um biscoito, alguma coisa. E Eram sobre assim, alimentos industrializados que eu não gosto de é? comprar. Era leite em pó, cacau. A Isso! Coca-Cola é zero, gente. Não é? Não tem caloria, não tem aquele excesso de sódio. Usar ela no final de semana, de vez em quando. É claro que não é aconselhável. Eu nunca vou chegar para um paciente e virar para ele tomar Coca-Cola todos os dias. Tem N Lógico. fatores. Porém, você está no. Poxa, você vai num churrasco, vamos supor, vamos numa festa. Não quero Sim. beber, para não atrapalhar. Não quero tomar um refrigerante. Tem uma Coca Zero ali, ela não vai fazer diferença, ela não vai fazer mal, ela não vai interferir na sua dieta. Ela é a melhor opção para você naquele momento. Então não tem motivos para não utilizar. Além da questão social também, se você ficar só na sua água, tem sempre alguém que vai ficar assim: ah, mas você não toma nem isso, nem um refrigerante, nem não sei o quê. E tem essa questão que acaba atrapalhando. Muita gente fala, às vezes, brincando e acaba atrapalhando a pessoa, que fica algo que acaba incomodando. Principalmente a pessoa que está começando uma dieta. Esse tipo de comentário muitas vezes atrapalha, porque a pessoa fica sem graça com isso. E Então fica muitas ela vezes acaba. justificando: ai, eu não posso, ai, eu tô de dieta, ai, eu tô disso, eu tô daquilo. E tudo que. E Eu falo muito sobre o mental, sabe, Antônio? Eu falo Uhum. muito que é tudo mental. Se você realmente começar a falar pro seu cérebro que você tá em restrição, que você tá em dieta, que você tá isso, que você tá aquilo, cara, você tem pouca chance de sucesso. Então a gente tem que viver a vida da maneira mais leve possível e tudo dentro do bom senso, de um equilíbrio. Então é corajoso quando você coloca, porque fale o que quiser falar, gente, mas uma vida equilibrada inclui sim, de vez em quando, você se permitir um brigadeiro. Porque alguém vai morrer se comer um brigadeiro? Me De jeito conta. nenhum.
Me De forma conta, Fábio, vai alguma. morrer se De comer um forma, brigadeiro? ninguém vai morrer, não vai atrapalhar num plano se você faz ele. Vamos lá, você faz 90% do seu plano exatamente aquilo ali, tudo certinho. Você vai à sua academia, você faz. E eu falo assim, que pequenas substituições, pequenos ajustes, muita gente é contra, né, fazer adaptação, por exemplo, assim, ontem eu saí, comi além, então hoje eu tenho que voltar para minha rotina normal. Eu falo, gente, pequenos ajustes são válidos. Por exemplo, você sabe que vai exagerar às vezes no final de semana, sabe que tem alguma coisa, faça uma horinha a mais de exercício, inclua um gasto calórico a mais. Vamos colocar que essas calorias extras aí você ganha para você consumir em outra coisa. Esse pequeno ajuste, de forma consciente, é claro, não você pegando, por exemplo, eu comi muito ontem, vou ficar o dia inteiro sem comer hoje. Isso não é válido. Agora, você fazer um exercício a mais, trabalhar um pouco fazer outra coisa, fazer uma restrição, às vezes, olha, eu tenho que comer X ali no almoço, X no café da manhã, eu vou diminuir pela metade, já que eu exagerei ontem. Então, esses ajustes são super válidos. E aí, isso é muito importante a gente trabalhar com o paciente, para ele ter autonomia para fazer a dieta. A partir do momento que ele cria essa autonomia, ele ganha alta do nutricionista ali, a gente vai É, só. A ideia é ajustar, é claro, os macronutrientes, quando ele pensa em algo mais para evolução, mas assim, a grande maioria dos pacientes procuram emagrecimento e manter esse emagrecimento até que chega num ponto que eles estão satisfeitos. Eles não querem um corpo de um fisiculturista, eles não querem aquela definição total, aquela coisa toda. Então é ensinar ele a chegar nesse ponto, e quando ele chega nesse ponto, automaticamente ele já vem com um trabalho. Não é de um dia para o outro, então assim, normalmente em 6 meses a um ano de acompanhamento a gente consegue um resultado muito bom. E aí a pessoa já começa a aprender sozinha. Então ela ganha, ela tem a sua autonomia para continuar aquilo ali. É claro, se ela quiser algo depois diferente, ela te procura novamente. Mas sim, ela já sim. tem autonomia de levar aquilo ali para o resto da vida. E é isso que a gente tem que procurar para o paciente. Não. Eu falo que assim, muito nutricionista gosta de deixar o paciente dependente dele para ter sempre o consultório cheio. O que acontece? A gente faz aquela dieta low carb extremamente restritiva, monta algo com exatamente a macadâmia, a fruta de não sei aonde, colhida meia-noite, não sei aonde, aquela coisa que é impossível de comprar. E É, ele causa aquilo, faz aquela coisa toda para o paciente acabar tendo aquilo ali como a única estratégia que funciona. E quando ele larga aquilo ali, porque é algo muito difícil de fazer por um longo período, ele vai automaticamente engordar. Principalmente quando a sim. gente faz uma restrição, principalmente de carboidrato, porque a gente tira glicogênio muscular, tira água junto, você volta a ingerir aquilo ali, você volta a ingerir líquido. Então não é você ganhou gordura, você reidratou, você está Uhum. desidratado também. E aí o paciente já chega e fala assim, nossa, agora eu tô engordando de novo, eu tenho que procurar ele de novo, porque ele deu jeito, ele fez aquilo. Então ele não tem essa autonomia. E eu, ao contrário disso, eu gosto de não trabalhar essa dependência, e sim a independência do paciente. Ensinar ele a comer, ver que ele é normal, que ele pode sair no final de semana, desde que ele tenha um hábito saudável durante a semana toda, que isso não vai interferir na dieta dele, não vai interferir no corpo dele, um corpo Sim. legal, um corpo saudável de forma alguma. A gente não tá indicando que vocês devam procurar rodízio. A gente não está falando para vocês irem sair por aí em festinha de aniversário de criança de 1 ano. Você está entendendo? A gente não está falando isso. Comer Que na também a festa gente inteira, né? não é, não é, Antônio, porque pô, você tá em dieta e tal, no final de semana você aceita um convite para ir para um rodízio de pizza no domingo à noite, cara, você tá ali, sabe, se colocando numa situação de muito risco. A gente está Sim. falando de pequenas é, aberturas assim durante o final de semana, porque ninguém consegue levar uma dieta 100%. É muito Sabe, difícil. Só quem sabe realmente uma tem coisa? ali um propósito é atleta, né? É Sim. fisiculturista e tal, tem um Ah, propósito de construção de corpo. Mas, no geral, se a gente levar 80-20, que é 80%, você botou 90%, né? Mas eu digo até que sim, até 80, 80%, não tranquilo. é? Eu tenho, Sim. eu tenho bastante resultado. E eu acho que as pessoas elas precisam ter mais leveza na vida, sabe? Então, não vai ser. Muitas vezes, uma noite de sono sua vale mais
do que aquele brigadeiro que você comeu ali, que você fica se torturando. Então, vale mais a pena você dormir bem e ser feliz, não é? E Sim, depois com até comer certeza. um pouquinho a mais, comer mais frutas e tal. Isso Um detalhe que eu falo com meus pacientes, assim, que é às vezes um grande divisor de águas para muita gente que transforma a vida absurdamente, assim. Eu falo que fazer um exercício aqui é mais fácil, né? Então, eu estou em Maceió, uma cidade de praia, então tem muita atividade ao ar livre, tem muita coisa. Mas se você faz um exercício no final de semana, você acorda no final de semana, não precisa ter um horário, não é algo certo, não. Faça o que você goste, uma atividade física que você gosta no final de semana. A chance de você sair o final de semana todo da dieta é muito menor. A gente reduz assim ah, absurdamente. Porque a partir é. do momento que você se condiciona, porque normalmente a pessoa vai, de segunda a sexta eu vou na academia, eu faço minha academia, sábado e domingo não. Sábado e domingo eu não vou fazer, eu vou só fazer minha dieta. E a pessoa não consegue fazer dieta. Justamente porque ela já saiu da rotina. Então, se ela cria um hábito nos finais de semana, um hábito leve, não um hábito que seja difícil, algo que seja se torne prazeroso, então aquilo ali acaba auxiliando no dia a dia inteiro. Porque dificilmente, se você levantou, fez uma caminhada em jejum, foi passear na orla, dar um passeio meia horinha e tal. Dificilmente você vai chegar em casa e vai escolher uma pizza de ontem que tá ali para você É. comer. Você não Porque vai pegar você ela. pensa duas vezes, né, Entende? Antônio? Você já, pô, já levantei, já fiz. Vou comer uma coisa mais leve, vou comer uma salada de fruta, vou partir para outro lado. Então, esse detalhezinho, assim, são pequenas coisas, não são coisas tão grandiosas que acabam mudando a mentalidade do paciente, que acabam auxiliando ele no decorrer da dieta, assim, para a vida dele mesmo. E a questão de mudança de hábito, trabalhar a mente do paciente, que é muito importante. É. Então a gente tem o tripé: a alimentação, a atividade física e o sono, tá? Sim. A alimentação, a gente sabe que ela corresponde a 90%. Só que assim, se esses 10% que vem lá, que vem do sono e a atividade física, a atividade física, ela vai fazer com que você pense duas vezes antes de furar a dieta, ela vai liberar hormônio para você, ela vai te dar flexibilidade, né? Você vai ficar mais cansado, daí você vai dormir um pouco melhor, já impacta também. Você vai beber mais água, ou seja, ela vai desencadear uma série de reações que vão contribuir para E que um você, outro ponto, né? ela faz um gasto calórico maior que você Isso. tem a possibilidade de comer, mas o paciente precisa entender que quando a gente fala de emagrecimento, restrição calórica, é muito melhor um paciente que ele, vamos colocar aí que ele gaste parado para o pessoal entender. Ele gaste para sobreviver 1.500 calorias, que é a nossa taxa metabólica basal ali. Tá. Ele gasta 1.500. Você montar uma dieta de 1.000 calorias, com déficit calórico de 500 calorias ali para ele manter, é muito pior, o resultado é muito pior do que ele fizer um exercício físico, chegar a 2.000 calorias de gasto e a gente montar uma de 1.500. O resultado, o déficit calórico é o mesmo valor, mas o resultado no corpo é diferente. Você não causa desaceleração de metabolismo, você não privilegia queima de massa muscular. Então, pelo contrário, você vai atuar na gordura, você vai atuar em outras áreas, vai acelerar o metabolismo, você vai melhorar o conjunto como um todo. Então, não é só a restrição calórica, não é só Não. o fato de tirar a caloria, porque muita gente pensa só em tirar a caloria. Você precisa gastar calorias. Esse, eu acho, um ponto-chave ali para a gente ter um efeito positivo e um resultado mais interessante. Porque quanto mais a gente restringe, chega uma hora, gente, tem paciente que você chegava, a grande maioria assim, dos pacientes chegam no consultório, não sei se acontece, falando que quando olham a dieta, mas eu vou comer demais. Eu vou acabar Espanta, né? engordando ao invés de Espanta, né? emagrecer. Mas aumenta o tanto de proteína. Fala, não, você vai emagrecer dessa forma. Se você comer menos que isso, aí sim que vai estacionar seu emagrecimento. E muita gente tem o resultado comendo mais. Aí a pessoa ficando, não, mas eu estava comendo muito menos e agora eu falei, porque você não estava comendo menos. Você estava comendo, além de horários errados, alimentos na hora errada, aquele ajuste todo que a gente faz, a pessoa deixa ali de comer calorias e faz o nosso corpo precisa se adaptar para o tanto de calorias, senão ele morre. Então ele entra Uhum. em estresse metabólico.
Então, a gente precisa controlar isso. Então, a pessoa precisa entender que é muito mais valioso comer mais e gastar mais do que só retirar comida. E isso eu acho que é uma virada de chave muito grande, principalmente para quem busca emagrecimento e não conseguiu emagrecer até hoje, sabe? Aquela pessoa que É. já fez de tudo, efeito sanfona. A partir do momento que ela entende que ela precisa gastar calorias, ela pode comer, mas ela precisa aumentar o gasto calórico dela. Isso é uma virada de chave que tem um resultado muito bom com os pacientes. E a gente tem que fazer algo que a gente goste, né? A gente não tem que se ir na força do ódio, a gente tem que Não, se. não tem que ir na academia todo dia. Você não tem. Eu gosto de jogar vôlei. Vai jogar vôlei, É isso aí. sabe? Eu gosto de pedalar, vai pedalar. Eu gosto não sei, qualquer coisa. Gosto de Vá fazer uma dançar, atividade física, não é? dançar, né? Tudo é um gasto calórico. Você não precisa. Ah, tem que ser academia. Eu odeio ir pra academia, fica aquele sentimento ruim. Eu vou, mas aí fico estressado. Chego em casa, não gosto. Fico reclamando o dia inteiro daquilo ali. Então tudo fica difícil. Fica difícil fazer dieta porque você está estressado, porque você fez algo que você não gosta. Então, aí a sua alimentação, você começa a por o seu estresse, aquela alimentação fica ruim, porque você já está estressado, porque você está fazendo exercício por causa da dieta. Você acaba culpando a dieta pelo seu exercício. Então, você precisa procurar algo que goste. Tem gente que gosta de crossfit, tem gente que gosta de natação, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de academia. Então, alguma coisa você gosta. Pode ter certeza que alguma coisa você vai gostar. Então É. procure algo, vai experimentar as coisas. E às vezes não só uma, às vezes atividade, a caminhada, às vezes para ir ver uma cachoeira, vai fazer algo diferente no final de semana, uma atividade assim que você tenha a atividade física, movimente o corpo. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Quando a gente fica É. parado é que dá o problema, né? Então, quanto mais movimento a gente tem, maior é a nossa expectativa de vida, aumenta tudo e melhora a nossa condição como um todo. E hoje as academias elas estão fornecendo as aulas gratuitas, experimentais. Qualquer academia que você for lá Qualquer e uma. você fala assim, olha, eu quero conhecer primeiro antes de me matricular, eles atendem super bem, gente. Experimenta aí na academia perto da sua casa e fala assim, eu quero primeiro sentir, quero ver, quero experimentar. Tem aquela aula de bike que fica com a luz acendendo e apagando e tal, né? Que é muito legal. Tem a zumba. Tem localizado para você fortalecer ali o seu bumbum e tal. Então, assim, não tem desculpa, tá? Não tem Uma, desculpa para você não encontrar um exercício legal para você que você goste. Não é isso, e Antônio? principalmente exercícios em grupo são legais porque as pessoas se motivam. Isso. Principalmente quem está começando, às vezes uma academia normal, assim, né? Ir lá, pegar o aparelho sozinho, fica chato, porque a pessoa não vai sozinha, é só ela ali, aquela coisa toda. E quando é um grupo, você faz amizade, e que ali se torna algo prazeroso. Então, principalmente para quem está começando a buscar essas aulas coletivas, eu acho muito mais interessante do que buscar uma academia, uma esteira no prédio para ficar falar 40 minutos, uma hora numa esteira no prédio. Então, buscar essas aulas coletivas que tem muito. A adesão é muito melhor, porque você acaba criando amizades. Então, uma pessoa motiva a outra. E até grupos aí Sim. de pessoas que se unem para emagrecimento, para qualquer coisa, para fazer uma atividade. Isso aí um acaba motivando o outro. Isso é muito legal. Isso a gente tem um resultado muito bom com esses grupos por isso. Esses grupos, as pessoas além de elas estão vendo que o amigo ali está no mesmo barco que ela está fazendo, ela acaba, poxa, ele está fazendo, então eu vou fazer também, sabe? É. Se o Então isso é outro muito legal. consegue, por que que eu não consigo? Se ele Exato. conseguiu, por que que eu não consigo também? Não é? Ele tá se esforçando, por que que eu não vou fazer, né? Isso. Então, ela começa a ver a realidade de outras pessoas que também se sacrificam para aquilo ali. E não é para todo mundo que é prazeroso, não. Não, Mas é mesmo assim, isso, né? tá lá, tá fazendo. Então, ela acaba motivando a outra pessoa a fazer também. E esse ponto de buscar aula coletiva, eu acho muito legal, assim, para quem tá começando e busca o emagrecimento, busca mudar a vida. Não acho que não é o emagrecimento a chave. Eu acho que a É. chave é a mudança de hábito, de vida. O emagrecimento é uma Mudança. consequência dessa mudança. Nossa, a gente pensa muito igual, Antônio. A gente pensa muito igual, a gente pensa muito alinhado. Então, eu quero aproveitar e me apresentar para a sua audiência. São quase 9 horas. Eu sou médica, sou coach de mulheres, trabalho com emagrecimento, sou ex-obesa também. Cheguei a pesar 123 quilos, Antônio. Fiz todas as dietas que você possa imaginar.
Desde a dieta dos pontos, eu fiz dieta do vigilante, dieta da lua, tudo que você possa imaginar, eu Tudo já que fiz, já inclusive teve dieta. fiz. E inclusive fiz bariátrica e tive reganho. E passados alguns anos, eu sempre buscava algo para realmente entender por que, que eu tinha o reganho de peso, né? Depois de 2014, eu comecei a fazer alguns cursos, algumas capacitações e eu comecei a autoconhecimento. E como eu já tinha feito a bariátrica, eu tinha emagrecido bastante e eu tinha engordado, eu falei, esse negócio é muito mais mental do que qualquer outra coisa. E aí eu comecei a estudar sobre isso e tal. E aí desenvolvi um método de emagrecimento e eu ensino mulheres a entender melhor a si mesma e a questão da autoimagem, da visualização. Eu falava com o Gamonal na segunda-feira, Antônio, e ele trouxe aqui um exercício onde a gente, na hora, fez um exercício de meditação na praia, como se, imaginando que se estivesse na praia. Incrível o número de pessoas que depois mandaram direct falando que tiveram dificuldade. Porque a pessoa que nunca foi magra, ela não consegue se imaginar magra. A pessoa que sempre foi gorda, Uhum. ela não consegue se imaginar magra. E ela tem dificuldade, inclusive, de fazer esse exercício de visualização. E nós temos vários estudos que mostram a dificuldade essa questão da autoimagem. O que eu penso que eu sou com o que eu sou realmente. E se eu não mudo essa autoimagem interna, eu posso fazer a dieta que for, eu até chego no resultado, mas como se fosse um termostato, com o passar do tempo, eu volto para aquela autoimagem que eu tenho dentro de mim. E essa autoimagem, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é tudo aquilo que falaram para você e que você aceitou como verdade. Então, frases como: você é gorda, você é de uma família que todo mundo é gordo, você nunca vai emagrecer, não É adianta, genética. é genético, né? O teu metabolismo é lento, e todas essas desculpas e crenças que a gente tem, quando a gente acredita nelas, e muitas vezes a gente mesma conta pra gente, é porque a minha tireoide, doutora, porque a minha tireoide, porque a minha família, porque isso, porque aquilo. Enquanto você não mudar aqui isso, o resultado vai ser esse, a sua dificuldade vai ser muito grande, entendeu? Então, dito isso, Antônio, e já que a gente está tão alinhado, eu queria muito, primeiro te contar isso para que você também coloque lá para sua audiência isso, Sim. sabe? Que eu acho que eu tenho visto que dá muito resultado isso, né? E que você viesse trazer essa abordagem do jejum intermitente, porque tem muitas pessoas que eu vejo que estão na correria e que precisam de uma estratégia e que têm muitas dúvidas, né? Você não estava aqui e uma moça já perguntou, uma senhora falando assim: eu estou na menopausa e tal, jejum intermitente serve para mim? Não serve para mim? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo perfis aí que falam só sobre jejum intermitente, né, como se fosse uma religião até, e outros que falam Tratam como uma totalmente contra, religião. né? E outros são totalmente contra. Eu queria ver a sua opinião a respeito. Você pode falar para gente, Antônio? Bom, vamos começar. O jejum. Vamos começar falando do jejum em si, sem ser pensando nele como dieta, tá? O Tá. jejum é algo trabalhado por há vários anos isso, por religiões. Então tem um viés sem ser para o emagrecimento. Então isso já ocorre há muito tempo. Então, e o jejum começou antes de pensar em dieta. O jejum era um tratamento para pessoas com glicemia alta, porque ele abaixa os níveis de glicemia. Aquela pessoa, não o diabético, né? Porque aí a gente inclusive é um público que a gente tem que tomar cuidado com o jejum, Sim. mas tirando eles ali, o público de maneira geral, o obeso ali que tem aquela pessoa que tem gordura mais abdominal, que é sinal de uma resistência periférica à insulina maior. Então, essas pessoas se adaptam muito bem ao jejum. O resultado é muito bom do jejum, porque ele trabalha essa questão da glicemia, ele trabalha da resistência à insulina. Porque quando você não se alimenta, o seu corpo precisa destruir aquele açúcar circulante, ele precisa utilizar aquilo ali como fonte de energia. Então, o jejum atua nessa área. Agora, o jejum, ele atua além dessas áreas
de emagrecimento, ele vai atuar no nosso cérebro também. Então ele mexe na questão hormonal, noradrenalina, adrenalina, o sistema simpático, ele ativa o sistema simpático, que é quando a gente faz o uso de alimentação, ativa o parasimpático, que é o oposto. Então a gente tem essa questão neurológica, a modificação de neurônio, até tipo de biogênese mitocondrial, o jejum induz, justamente por isso. São adaptações que criam o nosso corpo a partir da falta da alimentação. Então, o corpo começa a utilizar mais gordura. Quando ele começa a utilizar a gordura, ele transforma essa gordura em corpos cetônicos. O BMB, que é o mais conhecido aí, que vai atuar nisso, na neuroplasticidade. Então, é uma estratégia legal de utilizarmos. Então, às vezes a pessoa tem uma rotina. A gente aprendeu às vezes, que o café da manhã, muita gente aprendeu isso, né? O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então, muitas pessoas, é muito comum pessoas acordarem e não terem fome de manhã e se forçarem a comer por conta dessa frase. E não precisa, sabe? Então aproveita ali o que você está nesse horário. Gente, vamos transformar isso aí. Fica 1 hora, 2 horas ali sem comer. Então, trabalhe isso. Para essas pessoas que têm já esse hábito. Porque muita gente faz o jejum sem saber. Justamente por isso. Porque levantou, não tô com fome, tô atrasado, vou para o trabalho. Fiquei sem comer. Gente, você está fazendo um jejum intermitente sem saber. Sem saber. Tá? Sem pensar naquilo ali. E o jejum funciona muito bem porque ele causa uma restrição calórica. Né? Então a gente fica mais tempo sem se alimentar. A ideia é que a gente se alimente menos do que se a gente alimentasse as horas todas. Só que esses alimentos que a gente precisa comer também não é o jejum. Você fica 16 horas ali sem comer, o restante eu como pizza, hambúrguer, vou comer churrasco, vou comer à vontade. Não. A gente precisa pensar no que a gente vai comer fora do jejum. O que difere isso aí é a adaptabilidade do nosso corpo com relação ao jejum. Algumas pessoas levam mais tempo, outras menos, mas as pessoas acabam no começo o jejum é mais difícil, mas passado ali até um mês, vamos colocar aí um mês, a adaptação é muito comum. Então o seu corpo já não manda sinais de fome mais durante esse horário, seu corpo aprende que esse horário não é alimentado dele, então ele acostuma a comer em outro horário. Como essa janela de alimentação fica menor, você acaba comendo, ao invés de 6 refeições, 3 refeições. Então, vamos colocar nesse ponto, 3, 4 refeições ali. Então, o que a gente faz? O volume de comida em cada refeição a gente pode aumentar. A gente come mais em cada refeição. Isso dá saciedade naquela refeição. Ao invés de você comer... Vamos um pouco, você fazia 6 refeições, você está fazendo 3 agora, né? Você, ao invés de comer metade do seu almoço, você vai comer o dobro, porque você vai estar comendo a quantidade para as 2 refeições, já que você não comeu antes. Então, durante o período que você está se alimentando, você tem uma saciedade maior e evita que você belisque, por exemplo, fora. Então, são pessoas que podem utilizar. A pessoa com muita ansiedade, a gente tem que tomar um certo cuidado. O jejum, assim, por mexer nessa questão de noradrenalina, adrenalina, são coisas que mexem com relação ao nosso sistema parasimpático e simpático. A gente acaba trazendo outro ponto do jejum, antes de falar dessa questão do ansiedade. O café você pode tomar em jejum. Então, muita gente acaba fugindo muito para o café. Então, essa ansiedade, tá falando, né? O café preto sem adoçar, sem nada. Tá. Café preto, que ele pode ser tomado. Café, chá, água, isso tudo pode ser tomado durante o jejum. Tudo que não tenha calorias ali, a gente pode fazer ingestão tranquilamente. Chá, né? E aí a pessoa acaba indo para o café, que ele vai tirando um pouco a fome. E aí ele joga um excesso de cafeína, então a ansiedade pode aumentar. Então essa coisa, a pessoa que tem ansiedade precisa tomar cuidado. Além disso, por dar mais foco, porque como o jejum trabalha no parasimpático, ele dá mais foco. Ele te dá mais atenção, mais foco. A questão mental fica melhorada. A pessoa que já sofre de uma ansiedade, ela pode aumentar a ansiedade. Então a gente precisa tomar um cuidado com essas pessoas. Agora, eu tenho resultados potencializar, tanto... né?
aquilo que para não já poder. era grande pode potencializar, né? Isso. Essa Mas ao atenção. mesmo tempo, eu tenho resultados muito bons com pessoas ansiosas que descontam a ansiedade na comida. Que às vezes elas não são tão ansiosas, mas elas descontam a ansiedade na comida. Porque ela estando nessa janela sem alimentação, e como o corpo começa a se adaptar a não comer durante esse horário, ela não belisca mais. Então ela tem um Uhum. emagrecimento porque ela não foge da dieta, porque ela sabe que ela não pode comer. Porque às vezes a pessoa. Isso principalmente eu vejo em dona de casa que faz o almoço, que cuida da casa, ela não quantifica a quantidade que ela come. Ela vai virar para você e vai falar assim: eu como um prato de salada, como um pouquinho de arroz, um pouquinho ali. Só que ela não percebe, porque o tempo inteiro que ela está fazendo a comida ali, ela está beliscando, ela está experimentando, ela está comendo junto. Então, ela acaba não percebendo isso e acaba Sim. não quantificando. E é um erro assim, muito comum. E se você está em jejum e só pode comer depois que o almoço está pronto, você não vai beliscar, Uhum. entende? Você não vai nem Então, beliscar, perdeu o jejum. porque você Já sabe que você está enchendo ajuda, aquela né? janela. Então, você não vai beliscar, você não vai experimentar, você vai fazer. E quando tiver tudo pronto, você vai sentar e fazer a refeição junto com a família. Tem aquele momento para a refeição. O ponto interessante é ter um momento para a refeição. Ter uma janela para a refeição e estabelecer momentos para aquilo ali. Para essa pessoa que sofre ansiedade, que desconta na comida, principalmente beliscando, aprender ensinar, na verdade não aprender, ensinar o organismo que aquilo ali não é o que vai dar prazer para ela, sabe? Que ela Certo. fica, esse horário não é de janela alimentar, ela não vai comer esse horário, o corpo se adapta a isso, leva aí no máximo uns 30 dias ali, no máximo para adaptar com relação a isso, e a pessoa a grande maioria dos pacientes começam com o jejum, eles falam assim, eu vou morrer de fome. Aham. Chega no Receio, né? 30 dias depois, eles voltam às vezes no consultório para conversar. Nossa, eu já não sinto fome mais. É exatamente, o discurso é totalmente o contrário. A pessoa começa com medo de fazer aquilo, mas chega lá no consultório depois, não, eu me adaptei super bem e consigo. Agora, é claro, pessoas treinadas têm uma facilidade com relação ao jejum melhor. Por quê? A tendência delas a passar mal durante o jejum é menor, porque a questão hormonal é mais regulada. Então, a E aí, pessoa. eu ia te perguntar assim, a pessoa que está assistindo a gente na live, né, agora, tá? E tem Uhum. gente até em Madrid falando aqui que não está conseguindo largar a live, que já são 3 horas da manhã lá. A pessoa que vai começar, vai um monte de gente começar a fazer jejum amanhã, olha isso, tá? Sim. O que você orienta? Qual é a primeira escala que você orienta de proporção? Você coloca lá 12 e 12, você coloca, já passa para 16, você coloca 8 horas, 12. Como é que Bom, você faz? Como é que é vamos essa lá. graduação que A- você a- orienta? Bioquimicamente falando, a partir de 10 horas seria o 10 prazo horas. ali para você estar em jejum, tá? Tá. Então eu falo para a pessoa que quer começar o jejum, ela começar com 10 horas. E aumentando essas horas de acordo com as semanas que passa. Entende? Para ela ver se ela se adapta àquilo ali. Porque é uma questão de a pessoa se adaptar. Então é o que a gente está conversando. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Quem tem Então vamos diabetes falar, precisa Antônio, tomar cuidado. o que vai acontecer amanhã quando essas moças começarem a fazer jejum de 10 horas? O que pode dar para elas de efeito, de sintomas? Bom, de 10 horas, por ser um período menor, os sintomas vamos pegar ali, ela vai ter uma fome um pouco maior, ela vai sentir um Tá. pouco de fome, às vezes tem uma ansiedade em comer o alimento, porque tem o condicionamento mental de comer alimento pela manhã ou pela noite. O jejum não precisa necessariamente, gente, ser pela manhã também. Isso é bom a gente frisar. Porque muita Ah, gente fala em tirar o café da manhã. A gente pode tirar a ceia e jantar mais cedo. Entende? Fazer o jantar por volta de 6 horas e comer somente no outro dia. Então a gente a pode Paulina fazer ficou isso também. perguntando justamente isso, né? Se as horas em jejum contam com as horas que a gente está dormindo. E conta, né, Antônio? Contam, contam. E assim, esse jejum trabalhado, quando você acorda e se alimenta, se você tem esse costume, você gosta disso, o seu corpo se sente bem, é isso que o paciente precisa entender. Eu acho que as pessoas que vão para essa estratégia, ela precisa se conhecer. Eu sinto mais fome à noite. A grande maioria das pessoas falam isso no consultório.
Mas É. isso é porque elas não comem durante o dia. Aí é um Aham. caso à parte, né? Sim. Então, mas se você trabalhar, por exemplo, eu vou na academia de manhã, eu faço minhas atividades pela manhã, à noite eu só chego em casa e tô às vezes ansioso e fico comendo. Essa pessoa colocar o jejum no período da noite vai melhorar essa relação da ansiedade e de fugir da dieta, de beliscar para comer porcaria, porque é justamente a hora que a pessoa às vezes tem vontade de comer o hambúrguer, comer a pizza, os alimentos mais calóricos ali, justamente por conta disso. Só que a gente Então precisa. ela janta, né? Mais cedo. Ela janta no máximo Sim, até 8 horas. umas 8 horas e vai comer no outro dia, meio-dia. Olha Vamos colocar aí só. uma viagem de 16 horas, né? Que é o mais comum ali para trabalhar o jejum. Mas se a gente jantar, por exemplo, antes disso, 6 horas, tá? Aham. A gente consegue comer 10 horas da manhã, entendeu? Então a gente tipo, consegue adaptar de forma melhor. Se a gente faz um lanche pela manhã, É sabe? possível de fazer, É né? possível. E com relação a isso, nossos níveis de insulina durante a noite eles diminuem, a resistência periférica à insulina diminui, porque o nosso corpo tende com o escuro a dormir. Então, é uma questão do ciclo circadiano nosso, então funciona dessa forma o nosso organismo. O cortisol começa a elevar, então a gente precisa, o corpo vai se preparando para o sono. A gente perdeu isso com celular, com luz acesa. Mas se você vai, por exemplo, para uma fazenda, passar um final de semana e não tem, a televisão não está funcionando, as coisas não tem internet, para você ver, você dorme 10 horas da noite e 4 horas da manhã você acorda tranquilamente, porque você descansou, porque o corpo faz isso com você. O problema é claro, do primeiro, segundo dia, mas se você passa uma semana, você se adapta, Ô, entende? Antônio, deixa eu te falar uma coisa aqui. A questão de aplicativos, eu oriento muito usarem o Fat Secret, que ele inclusive te avisa que horas que começou seu jejum, que horas que fecha, que abre a janela, Sim. qual tipo de alimento, você coloca lá. Você pode até contar caloria, carboidrato, tudo certinho. Então, eu não sei se você tem algum outro que você Eu também gosto do orienta. Iásio. Eu Iásio? utilizo Iásio, Como é que É Y. escreve? Eu vou digitar aqui nos comentários, quer ver? Quero. Coloca pra gente lá. Iásio. Tânia, depois você copia aí. Eu vou colocar o outro aplicativo para o pessoal, que eu Eu gosto gosto dele também. porque a gente consegue. Ah, tá. A, a- Sabia. eu trabalho com alguns pacientes com a dieta, pensando na dieta flexível, né? É claro Tá. que não é o flexível, a pessoa precisa também entender que é outra questão. Mas aí a gente monta no aplicativo, eu peço para a pessoa baixar esse aplicativo, versão sem ser paga, tem versão paga, tem receita, tem bastante Ah, ele é coisa. legal, então. Ele tem receitas, ele tem opções de pratos para você escolher. Ele é bem Ah, legal, assim, tem bastante show. coisa. Ele monta Tá. cardápio para você por semana. Que Então, ele tem a legal. estratégia. Você coloca assim como o Fat Secret, né? Você coloca o seu objetivo, ele vai calcular, estimular mais ou menos ali a quantidade calórica que você vai gastar durante o dia. Ele monta uma dieta ali para você. Você coloca opções de vegano, vegetariano, sem lactose. Ele já monta, dá as receitas daquilo ali. Isso já é uma versão paga dele, mas não é muito Legal. caro, mas é bem legal assim de utilizar. E além disso, o que eu gosto de montar, ele permite que a gente monte a porção de cada macronutriente. Então Tá. a gente faz um cálculo ali e a partir do nosso cálculo para determinado para os nossos pacientes, aí ele permite que a gente altere e aí a gente coloca tanto a caloria para ele, a gente faz o nosso cálculo, não é o aplicativo, né? A gente faz o nosso cálculo a partir do exame da bioimpedância, da avaliação física no consultório. Então, Tá. ou até mesmo na online, eu gosto de utilizar a circunferência, que eu tenho um resultado muito próximo das dobras. Eu não utilizo bioimpedância no consultório. Você não usa? Não uso. Por quê? Ah, Bioimpedância dá muita diferença. A bioimpedância vende muito bem no consultório, né? é. Então a pessoa acha É. que é a melhor coisa do mundo. Só que a bioimpedância, se você tá no. O paciente chega na segunda-feira, que ele saiu no domingo, foi num churrasco, tomou todas, e na segunda-feira de manhã ele vai fazer a bio,
vai dar um resultado com o percentual de gordura dele muito mais alto porque ele está desidratado. Entende? Uhum. Então, eu gosto de padronizar o erro. Então, com as dobras e com a circunferência, porque o paciente mais obeso, a gente tem uma dificuldade de pegar as dobras, que são dobras mais a pele não é solta, então a gente não consegue pegar ali a questão da É, dobra. né? Então, a questão da circunferência, fazer, é um padrão americano, não sei se você conhece, da Marinha Americana. A gente tira a circunferência de pescoço, cintura e quadril, em caso de mulheres, Sim, pescoço e cintura no homem, e a sim, gente tem um resultado. E assim, antes de eu começar a usar ele com o protocolo online, que é o meu protocolo online é com ele, sim. eu no consultório fazia as dobras e fazia ele para ver a diferença, ver se batia. E ele bate assim, nos Dá certinho, eutrófios, a né? grande maioria. Ele não vai Ótimo. bater com uma pessoa que tem uma quantidade de massa muscular maior. Aí, Então, aí ele são casos. Mas a grande maioria são das pessoas, um exceções. obeso, as exceções, ele realmente não é A a medicina melhor ideal. ferramenta, né? Mas assim como os cálculos energéticos aí, que a gente tem vários para a gente escolher, se a gente escolhe Também dá errado, errado, né? também dá errado. A gente tem que entender qual população é, de onde é aquele cálculo, para quem foi feito aquele cálculo, porque senão não adianta. Eu falo isso a gente já entrou, já saiu do papo ali, já está no papo mais da nutricionista mesmo, né? Mas Que deixa eu te falar, essa tem, questão. tem uma moça aqui, a Fernanda, ela já perguntou 3 vezes. Se a gente não responder, ela vai ficar brava com a gente. Ela falou o seguinte, Vamos responder ela. Antônio, quem tem refluxo pode fazer jejum? Vamos responder para ela. Pode fazer jejum, tá? Inclusive pode auxiliar no refluxo, porque você come, fica uma janela menor alimentado, tá? Então, com relação à acidez do estômago, a gente tem um controle disso, justamente por estar com o estômago vazio mais tempo, tá? Então, não tem problema fazer quem tem o refluxo. O refluxo dá normalmente com determinados alimentos, né? Então, quando você enche o seu estômago ali, você aumenta a secreção, você aumentando a secreção dá o refluxo. Então, se você está a janela sem alimentar, você esvazia esse estômago e você não tem essa questão do refluxo tão atenuada como a gente encontra aí com pacientes que fazem alimentação de 3 em 3 horas, por exemplo, porque uma proteína ela não é digerida totalmente em 3 horas. Então, Sim. o paciente de 3 em 3 horas está comendo a proteína ali, ainda tem resquícios dela no seu organismo. Ainda tem ela ali, então ainda está fazendo a digestão dela. E você está jogando mais comida em cima. Então, isso aumenta a questão do refluxo também. E a tua experiência com o jejum? O pessoal perde bastante peso? Perde bastante. Eu fiz jejum, Você fez, a minha Antônio? história Hum. fiz. Eu Você já perdi foi 30 gordo? Já foi quilos. obeso ou não? Não. Eu Ah, era. Bom, vou contar um pouquinho a minha história. Eu era conta aí. fisiculturista quando eu era mais novo. Eu Sim. tinha 21 anos, 21 e 22 anos, eu competi. Eu cheguei a pesar 115 quilos. E Caramba. aí, Ah, só que não era pra mim, não é que não era pra mim. Eu não tinha, a gente investe muito e não tem retorno. Infelizmente é muito, principalmente na minha época. Hoje em dia tá muito melhor, mas na minha época era muito ingrato assim. E eu não venho de uma família de condição rica, então a gente nunca passei necessidade nem nada do tipo. Mas era um gasto a mais, era um investimento. Para a gente competir, a gente gasta muito dinheiro. A dieta é muito cara, porque a gente come muito, a quantidade é muito grande. Então tem academia, então tem toda essa questão ali, tem questão hormonal, então tem um gasto ali, né, para competição. E não tinha retorno nenhum. E aí eu comecei a trabalhar de modelo, e aí isso ainda é grande, só que começou a crescer a questão da carreira de modelo, e aí eu saí, até me mudei da minha cidade, fui para BH, e eu precisei perder 30 quilos. Eu precisava ter uma medida de tórax de 110, sabe? não, Para olha. desfile. E eu tinha 137 de tórax. Assim, ó, eu perdi 30 quilos. Eu saí de 115 mais ou menos a 120 para 78, 80 quilos, e eu com 90 de altura. Então foi uma diferença gigante, assim, né? Então, e eu utilizei o jejum, justamente por isso. Só que eu fazia o exercício em jejum, porque eu consegui diminuir a janela de alimentar minha. Porque eu Uhum. tinha muita fome.
Então, se eu comesse de 3 em 3 horas, eu me mantinha com fome o tempo inteiro. E eu ficava mais estressado. Com o jejum, eu consegui isso, de não ter fome e ter fome, conseguir comer naquele horário e o corpo se adaptar a isso. Então, tem resultado. No meu caso, foi para perder massa muscular, que é o que a galera não quer, né? Mas foi um resultado diferente, mas teve a perda de peso do mesmo jeito. Tá. Então, eu gosto do jejum, tem um resultado legal, mas é aquela coisa, a gente precisa testar primeiro, né? É. A nutrição a gente tem, não é uma estratégia melhor que a restrição calórica normal, tá? Não é uma restrição dieta melhor, não é a dieta melhor do que a dieta low carb. Não é uma dieta melhor que a dieta do 33%, que eu gosto muito de utilizar, que é do Felipe Donato, que é muito boa, eu gosto de utilizar bastante ela. Não é melhor que Ah, ela. você vai vir Não é. outro dia para a gente falar sobre essa dieta dos 33 aí. Vamos sim. Vamos fazer. É a que eu mais uso no consultório, é a que eu tenho mais Tá, resultados. A tá. gente Então equilibra. vamos segurar para você falar outro dia. Eu tenho Isso. mais duas perguntas aqui, a gente tem que ir para o final, porque senão depois minha equipe me mata. Me mata que Tá jóia. eu É sempre porque eu vou passo falar, da hora. eu falo muito, né? Então, se der corda, eu vou embora. Não é? Nós dois aqui, se deixar falando um assunto tão legal, não é, Antônio? Que a gente pode Exato. ajudar o pessoal. Então, a Sandra aqui perguntou a respeito da menopausa. Quem está na menopausa pode fazer jejum? Pode fazer jejum, não tem problema nenhum. O jejum não é indicado, principalmente no caso do diabetes, porque a gente pode ter por caso de hipoglicemia. Tirando esse caso, e pessoas muito ansiosas que têm problema, tomam ansiolíticos, alguma coisa, pode aumentar essa ansiedade, não é interessante utilizar. O grande maioria da população é indicado, principalmente se você tem um sobrepeso e uma gordura localizada na região do abdômen e costas, que indica que você tem uma resistência periférica à insulina. Esse público é mais voltado para a utilização do jejum. Aquela gordura mais visceral, aquela barriga mais estufada, sabe? Sim. Então, aquele público que mostra a região da cintura um aumento aí da quantidade de gordura é indício de uma resistência periférica à insulina. A gente utiliza exame no consultório para ver, para a gente ter certeza disso, né? A gente já traça uma estratégia, mas a gente pede exame para ter certeza, para mostrar isso para a gente e tratar isso. Então, quem tem esses problemas com glicemia é o melhor público, é o mais indicado a utilizar o jejum como estilo de vida mesmo, assim, para baixar esse índice. E também, se quiser, e muita gente acha também, aí outro ponto, a gente estava conversando antes, Ah, que a pessoa que está em jejum, por exemplo, se no final de semana ela saiu, ela não pode comer porque ela vai estar em jejum. Gente, se permita também, não precisa fazer todos os dias. Se permita também, que é o mental que a gente começou na conversa falando, é importante. Mas vamos continuar, senão a gente vai prolongando aqui. é isso aí. Então, deixa eu te falar. Eu tô sabendo que você tem um desafio aí no seu canal, né? Você com outra nutricionista vai lançar aí um desafio. O pessoal já está comentando aqui. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. E eu estou tendo uma ideia aqui da gente pedir para o pessoal tirar um print, marcar a gente, tá? E Ótimo. marcar a gente e colocar um insight sobre o que aprendeu nessa live. E aí, a gente faz aquela história da caridade com o chapéu alheio. E aí, a melhor resposta, Antônio, você vai dar A uma gente vaga faz. no Acho desafio. ótimo. Você Perfeito. topa? Combinado. Combinado. Topa, então? Topo. Topo. O desafio é o seguinte: a gente Conta tá. aí. A ideia do desafio é porque a gente encontra muita, principalmente agora pelo Instagram, eu encontro muita gente que procura acompanhamento e não tem condições de ter esse acompanhamento. Tá. Então, acaba não fazendo dietas por conta própria, por conta disso, acaba não tendo esse acompanhamento. E aí, pensando nesse público, a gente se uniu, porque um só sobrecarregaria, então daria para a gente dividir isso, então, a questão do custo, que aí não tira nosso tempo de trabalho de consultório, né? A gente consegue equilibrar de uma forma melhor isso, por isso duas pessoas, e para a gente baratear esse custo, que é mais para a gente ajeitar a questão do trabalho, das pessoas que estão auxiliando a gente ali, com relação à plataforma, WhatsApp, responder, então ter esse auxílio. Então a gente tem um custo, então é basicamente para isso. Esse valor a gente está fazendo por R$ 57,90
Ah, Então é já um tem valor valor. assim muito barato. Tá, É, o último que a Lorena fez, que é que está comigo, ela cobrou 190, 189, se eu não me engano. Então, tá. assim, é a mesma ideia. São 3 semanas, a gente elaborou 3 cardápios. A primeira semana pensando em detox, fazer desintoxicação, trabalhar o paladar das pessoas, o costume. A gente vai fazendo desafios a cada 2 dias também, cumulativos. Então, um dia a gente faz o desafio de beber 2 litros de água por dia. Outro dia a gente coloca ali 30 minutos de atividade física. Então, colocar um prato de salada antes da alimentação. Então, a gente vai aumentando esses desafios cumulativos junto com um grupo no WhatsApp. Tá. Então, que as pessoas vão se motivando também para Que ter esse legal, resultado. que E legal. aí a gente consegue, na primeira semana detox, a gente faz uma semana seguinte, uma mudança desse detox mais para uma restrição calórica ali, trabalhando a 33%, inclusive, essa segunda semana a gente vai trabalhar pensando nela. E depois a gente faz uma restriçãozinha maior, uma cetogênica, que é justamente para ter o resultado final, sabendo que não é algo que é para continuar, mas sim um trabalho para ter um resultado vindo ali durante essas 3 semanas É um para a gente ter um ponto Não é específico. um milagre, né, Antônio? É um início, Não, não é. não é um Então, milagre, não é assim, uma promessa de vida, a, né? não, a Lorena que trabalha com isso há mais tempo, né? Ela fez o último dela, tem resultados assim. A ideia é É. que a gente perca ali em torno de 5 quilos o paciente nesses 21 dias, que é normalmente é o que a gente trabalha, mas teve paciente que perdeu 7. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa, desde que faça também, se esforce também. A gente não, Não não é pode só porque garantir fez um a resultado inscrição e pagou que vai exato. ter o resultado, né? Exato. Então, essa é a nossa ideia. E é justamente para pegar o público que não pode ter esse acompanhamento. A gente vai estar disponível no WhatsApp para tirar dúvida. Então, porque no Show. Instagram, infelizmente, é que eu falo pro pessoal. Eu coloco todo dia à noite caixinha de perguntas para responder de manhã, que eu faço meu aeróbico de manhã em jejum. Vou respondendo, eu consigo essa interação. Eu não consigo responder todo mundo todos os dias. Não tem Não como. dá, né? Então, e aí às vezes a pessoa manda direct, eu não vejo, porque chega muita coisa, então a gente não vê. E aí isso é legal porque a gente vai conseguir ter esse acompanhamento com a pessoa que às vezes não consegue marcar uma consulta, não tem essa condição de marcar consulta, e não vai ser nenhuma dieta nada mirabolante, é exatamente o que a gente estava conversando. Algo que tenha em casa, seja fácil, com fácil acesso para ter esse resultado em um período de tempo curto, é basicamente para a pessoa se motivar a iniciar o estilo de vida. Não é para ela ter aquilo para o resto da vida. É para ela ter um pontapé inicial e mostrar que ela é possível sim ela ter uma redução de peso, é possível sim ela ter um resultado, que ela consiga esse resultado em um prazo um pouco menor, justamente para ela ter esse incentivo em continuar com isso e transformar isso numa qualidade de vida e sair ali do sedentarismo, sair ali da obesidade, que são problemas hoje em dia gigantes na nossa sociedade e a gente precisa tratar. A medicina preventiva hoje cresceu, graças a Deus, muito mais do que a medicina tradicional, que é para curar a doença. Então a gente previne de outras formas. Então a pessoa entender que esse é um investimento nela, na saúde dela, é muito importante, é nosso foco. Então, pensando nesse público que a gente não consegue atender no consultório, a gente fez. A gente também não consegue dar, é claro, individualmente, porque é algo, né, que não dá, mas a gente conseguiu elaborar algo que seja dentro dos padrões, dos cálculos padronados que a gente encontra mais ou menos ali no consultório, para ter um resultado para todo mundo, para uma faixa maior de pessoas. E você Então, aceita uma sugestão? sim, claro. Eu achei maravilhoso a sua estratégia. Eu achei de um cunho social e algo assim que é maravilhoso para o universo, né? O quanto que a gente pode estar contribuindo, a gente faz a nossa parte. E eu te sugiro, inclusive, que você faça um combinado com esse pessoal que vai entrar no desafio, que se você eliminou 5 quilos, você doe 5 quilos em alimento para uma pessoa que necessite, entendeu? Sim, É ótimo. isso, esse é um combinado que eu tenho com a minha audiência, com as meninas que fazem a minha mentoria. Então, vamos lá, no final a pessoa emagreceu 20 quilos. Então, o que que eu Dois, oriento? Ó, no final, você vai pegar essa quantia de peso que você perdeu e você vai se comprometer a doar para alguém que necessite.
Isso tem duas funções. A primeira é a social, porque a gente sabe que tantas pessoas precisam e como é bom a gente poder dar, né? A gente Sim. poder ajudar as pessoas que necessitam. E o segundo, que eu acho muito interessante, é que quando você vê aquela quantidade de peso que você eliminou, isso impacta muito o seu Você cérebro. quantifica aquilo ali, né? Não é? Você ressignifica que você começa a agradecer cada 1 quilo de peso eliminado. Porque muitas vezes a pessoa Exato. emagreceu 2 quilos e ela não dá nem valor. Ah, doutora, Ela dois fala, nossa, perdi quilos? só 2 quilinhos, Só né? dois É, quilos. Ah, esse desafio aí perdi 3 quilinhos. Ah, não valeu de nada, só 3 quilos. Né? E aí você coloca lá 3 quilinhos de açúcar dentro da sua bolsa, que você vai para o trabalho todos os dias, para você ver o que é carregar 3 quilos de açúcar todos os a dias. mais. Não é? A mais. Então, eu te sugiro isso, Antônio. Eu Muito trouxe. legal, é uma ótima ideia. Não tinha É, pensado e eu vou então, vai ser esses desafios cumulativos que nós vamos fazendo durante o, esse período dos 21 dias. Um deles, com certeza, será esse no final, para a gente isso. fechar isso aí. E elas podem tirar fotos depois, né? Sim, vamos E, fazer. A gente pede também esse acompanhamento com fotos, então a gente pede para tirar foto isso. antes e depois. E aí, muita gente, nós não nos vemos da mesma forma. Às vezes a gente está tendo resultado, mas a gente não vê porque a gente se vê todo dia e toda hora. E a pessoa Mas de fora vê. de Então, uma fora. coisa que eu peço sempre é o seguinte: tire foto. Tire uma foto sua, não é para me mostrar, não é para ninguém, é para você ter ali, salva aquela foto e guarda. Depois, nos 21 dias terminado, tire outra e compare e veja o resultado. Às vezes o peso na balança não mudou tanto, mas a composição corporal tem uma diferença tão grande que a pessoa às vezes constrói uma massa muscular, então tem essa mudança corporal tão grande que ela não vê porque ela está ligada apenas no Na peso na balança. balança. Fica Apenas ligada na balança, balança e balança. perde, Fica perde ligado na esse balança e parâmetro da esquece. foto, E né? aí acaba assim, eu não estou perdendo peso, eu vou parar de fazer essa dieta. Mas quando você pega uma foto e faz a comparação do antes e depois, coloca uma do lado da outra, você tem esse resultado. Isso, muitos pacientes precisam trabalhar isso. São estratégias que eu gosto de utilizar no consultório. Eu falo com ele, não pesa, eu sei, pedir para não pesar não adianta, porque o paciente vai pesar, já aprendi isso. Então eu peço, não, você que vai pesar, pese o menos possível, mas tira foto de antes e depois. E atende-se principalmente com roupa. Roupa não mente, gente. A roupa, se ela tá ficando folgada, é porque você tá perdendo medida. É É, ponto. É simples. é, Então, é exatamente essa a nossa ideia. Mas eu isso adorei a aí. ideia, vou propor ela sim, vai Show. entrar no nosso desafio com certeza. E Então tá bom. convidar também o seu público, quem tiver interesse em me seguir lá no Instagram. A gente Isso. está colocando, o desafio vai começar dia 26. vinte A e gente está seis de estudando. setembro é uma segunda-feira, né, Antônio? Isso, daqui a 2 semanas. Daqui a uma Show. semana, né? Vai ter a semana que vem todos, e no finalzinho dessa semana. Na semana que vem a gente já vai lançar ele mesmo. A gente soltou essa ideia essa semana para Tá. lançá-lo mesmo, Já fazer tem uma nome? semana aí de divulgação para o pessoal entrando. E já tem uma publicação, eu vou continuar publicando agora Tem nesse um final de nome? semana. Chama Desafio dos Nutris. Ah, Desafio dos Nutris. Legal, O legal, Desafio dos legal. Nutris. E nós vamos tentar aí conseguir o maior número de pessoas possíveis para a gente ajudar mesmo. Que a ideia não é nem Isso. que é Não é nem justamente ganho essa, é financeiro, pegar o público que não tem condição para trabalhar. Porque hoje eu vejo isso muito no Instagram, sabe? Porque eu tenho, graças a Deus, uma quantidade grande aí de seguidores e vejo muito isso. Muita gente que busca na pergunta, busca conhecimento e infelizmente não tem a condição hoje de marcar uma consulta, de agendar, de fazer um planejamento, de ficar um ano no conjunto com ali e tudo mais. Então, e procura e quer isso e busca isso. Senão a gente tenta ajudar da melhor forma possível, que o é, universo traz pra gente de volta depois e é e isso. ele se encarrega de nos ajudar também. Eu acredito muito nessa questão da gente poder se doar, né? Essa live, por exemplo, gente, é uma grande doação, tanto do Antônio quanto minha, né? Eu tenho certeza que o Antônio está trabalhando aí o dia inteiro, começou cedo, assim como eu. Foi, hoje, Não foi, não, hoje eu pesado? até terminei mais cedo, porque eu já sabia, eu falei, eu me programei.
E amanhã aqui é feriado, então hoje É, é mais tranquilo para mim. Mas eu trabalho amanhã, porque só aqui que é feriado, eu trabalho online, então amanhã continua a agenda normal para é mim. isso aí. Não E muda, uma não. forma das pessoas aí poderem nos ajudar também é divulgando o nosso trabalho. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Olha, eu vou desativar os comentários, né? Vocês que são minha audiência, comecem a seguir o Dr. Antônio. Quem é a E quem audiência tá no meu, do Antônio, e quem vem começa por a mim me começa a seguir, claro. seguir isso. Eu vou desativar. Para que eu vou desativar? Vocês vão fazer agora um print, pessoal. Vocês vão fazer um print meu e desse homem feio, porque eu escolhi o feio. Eu peguei o feio, né? Faz um coração aí, Antônio. Bem bonitão. Faz um coração para cá, pro outro lado. Isso, faz aí. Isso, ó. Aê! Por que a gente pediu o print, pessoal? Porque nós vamos, né? é, nós vamos fazer uma análise dos melhores insights. O que você aprendeu nessa live hoje? Tá? E aí vai Coloca lá a ganhar hashtag, a né? entrada no nosso curso. Começa a seguir eu e o Antônio, marca a gente nos stories, tá bom? Que o Antônio vai escolher, né, Antônio? A Sim, a melhor frase vai ganhar uma vaga no desafio. E ele vai publicar depois, vai me marcar, dizendo exatamente. ganhadora do concurso. Aham. Não é? Perfeito. Exato. Antônio, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, muito agradecida pela tua presença. Você é uma Eu também pessoa agradeço linda por muito. dentro e por fora, de uma Obrigado. simplicidade. Continue assim, levando aí uma nutrição sem complicação, sem muito, Sem terrorismo. sem macadâmia, né? Sem Parabéns macadâmia. pelas suas postagens aí, pela sua audiência. Muito sucesso. Vamos marcar, então, uma outra oportunidade, tá? Vamos Eu sim, tenho vamos marcar. certeza que vai dar muito certo e depois eu quero que você me conte como é que foi esse desafio, o resultado das meninas. Pode E deixar. a foto delas lá com o peso, E a foto com o peso, os alimentos. Pode deixar. com os alimentos. Combinado? Combinado. Então tá Mônica, bom. foi um prazer te conhecer aqui. Não é pessoalmente, mas é quase o pessoal. A gente conversou somente no Instagram, aqui no WhatsApp, WhatsApp. né? Então, é um prazer essa live com você e te conhecer também. Então, é muito legal esse trabalho seu que você vem fazendo com as lives. Eu estou acompanhando também. E queria te agradecer pelo convite e me convidar de novo para voltar. É isso aí. Com certeza você vai voltar. Você já é de casa. Você já é de casa. Combinados, então. Tá bom? Ó, obrigada. Tchauzinho. Pessoal, Tchau, gente. Um beijo para todo mundo. Boa noite para vocês. tchau, pessoal. Até segunda-feira com Conversa Quadrar, mais um convidado maravilhoso. É isso aí. Beijos, beijos. Não esqueça de compartilhar os stories aí, que tá valendo uma vaga no Desafio dos Nutris. É isso aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.